Boa noite, igreja, que a paz esteja convosco. Te convido nessa hora a fechar teus olhos, pedir que o Senhor venha se fazer presente neste culto, na sua casa, neste ambiente de glória que você está preparando aí dentro do seu lar. Que o Senhor possa se fazer presente e ir tirando todo medo, tirando toda angústia, colocando cada vez mais fé no seu coração. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua
louvor, a nossa adoração a Ti rendemos, o nosso pensar, o nosso agir, colocamos diante da Tua vontade e declaramos, Hosana nas alturas, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que já está nesse lugar. Hosanas a Ti. Boa noite a todos. Desde já convidamos os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias juntamente conosco no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 3, que diz assim: Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram sua voz e choraram, até que não houvesse neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jesraíta, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Queridos e amados em Cristo Jesus, nesta noite queremos compartilhar desta palavra que Deus tem colocado nos nossos corações, para com que sirva de direcionamento para a nossa vida, para a nossa família e para tudo aquilo que possivelmente nós estaremos realizando. Sim, porque a palavra do Senhor, ela vem com o intuito de nos direcionar rumo a um propósito e rumo a um objetivo que Deus ele tem colocado diante de cada um de nós, por intermédio da sua palavra para a consolidação das suas promessas sobre a nossa vida. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que foi uma das épocas, ou por que não dizer que foi o momento mais difícil que Davi enfrentou na sua vida, no seu ministério, a caminho do reinado que Deus prometeu que iria entregar em suas mãos debaixo do seu governo. Queridos, segundo o contexto desta palavra que nós lemos, porque é o momento mais difícil, como nós lemos, um momento muito angustiante na vida dos homens e na vida de Davi. Sim, nos capítulos anteriores a estes que nós não lemos, nós vemos que Saul era rei de Israel. E diante das promessas que Deus havia feito para Davi, e Saul, sabendo disso, queridos, Saul emplacou, queridos, uma grande perseguição sobre a vida de Davi. Por muitos anos, Saul passou perseguindo Davi. E, queridos, Davi vivia como um fugitivo ao ponto de fazer aliança ou até mesmo de se refugiar com os próprios filisteus, que eram, na época, os maiores inimigos do povo israelita. E muito se afeiçoou de Davi um rei filisteu chamado Aquis. Davi o serviu como amigo, Davi o serviu como soldado. E Davi, por onde passou, queridos, ele formatava amigos, formatava companheiros. Não é à toa que a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, por conta da generosidade que ele tinha dentro do seu coração.
Queridos, em meio a essas muitas situações e adversidades sobre a vida de Davi, queridos, Davi escapou de todas as situações que vieram contra a sua vida para arrancar a sua vida, para acabar com o seu ministério, para acabar até mesmo com a sua família, sim, porque a sua família, queridos, no caso dos pais de Davi, os seus irmãos se tornaram fugitivos juntamente com ele. E Deus sempre livrou Davi, queridos, em meio a tantas adversidades. O primeiro livramento que Deus deu a Davi foi nas mãos do gigante filisteu chamado Golias. O segundo livramento, queridos, notório, queridos, que Deus deu para Davi foi quando, pela primeira vez, Saul o queria matar. Queridos, e Davi se afeiçoou com Jonatas, e Jonatas se afeiçoou a Davi. Queridos, eles tinham uma amizade tão profunda que Jonatas avisou que o seu pai o queria matá-lo, e Davi se tornou um fugitivo. Queridos, neste capítulo que nós lemos e nestes versículos que nós lemos, Davi ele foi mandado embora do meio do exército dos filisteus. Sim, Davi, querido, chegou ao ponto de se juntar com os filisteus para pelejar contra Israel. E quando eles estavam ali se preparando para a guerra, queridos, Aquis ele foi aconselhado pelos príncipes dos filisteus com que eles viessem dispensar Davi para com que Davi não viesse se levantar contra eles. Mas conhecendo Davi, queridos, Davi com certeza iria guerrear, iria pleitear, queridos, a causa daquele a quem ele respeitava, que era Aquis. Queridos, e por essa situação, ele foi dispensado. E quando ele chega na cidade aonde ele se refugiava, aonde foi dado guarnição para ele através deste rei chamado Aquis, que era uma cidade filisteia, eles chegam, queridos, lá. E a cidade está queimada a fogo. Todas as famílias dos 600 soldados do povo que estava com Davi, queridos, tinham sido levados no cativeiro. Eles foram arrancados daquela terra e a terra foi destruída. Queridos, quando os homens viram aquela situação, a cidade, queridos, em que eles se refugiavam, quando eles viram que os seus filhos, as suas mulheres, queridos, e a sua riqueza não estava lá, os homens se entristeceram de uma tal forma que a angústia, queridos, tomou conta dos seus corações. E foi tanta angústia, querido, que estes homens falaram em matar, queridos, Davi, a quem tanto eles admiravam. Eu quero dizer uma coisa para nós, queridos, nesta noite, que diante das situações adversas, queridos, as condições em que se encontra a nossa alma e as nossas emoções, queridos, nós tomamos uma diretriz. As maiores decisões das nossas vidas, nós tomamos em meio ao caos, em meio à dificuldade. E é por isso que nós devemos refletir antes de agir em meio às grandes dificuldades. É por isso que nós devemos nos aconselhar com pessoas que já fizeram um trajeto. E aqui no caso, queridos, nós vemos que depois de Davi contemplar toda aquela situação dos seus próprios companheiros de guerra, dos seus soldados, a Bíblia diz claramente, queridos, que depois dele chorar também, dele se entristecer, ele entendia claramente o que estava passando no coração e na mente de cada companheiro seu de guerra. E ele toma uma decisão, queridos, que essa decisão mudou o momento, mudou a situação, mudou a sua vida e mudou a sua história para sempre. A Bíblia diz, queridos, que ali entre eles não havia naquele momento quem pudesse ajudar, porque estava todo mundo na mesma situação. E a Bíblia diz que ele chama o sacerdote Abiatar.
E o sacerdote vem com a estola e ele vai consultar o Senhor. Queridos, ele vai pedir conselho ao Senhor. Davi, ele começa, queridos, um processo de oração e de ouvir a voz do Senhor. Ele pergunta para Deus se ele saísse ao encalço dos amalequitas, o Senhor entregaria, queridos, o inimigo nas mãos dele. E o Senhor responde que sim. Eu quero te dizer, queridos e amados irmãos, nesta noite, que no momento da dificuldade, Deus é o único que diz para mim e para você: vai, porque eu sou contigo. Se tu fores, lá eu estarei contigo. Ele diz: olha, se pelo meio do fogo tu passares, as chamas não arderão em ti. Se pelo meio das águas tu passares, as águas não te submergirão. Queridos, assim é Deus conosco. Queridos, quando nós colocamos no nosso coração que nós venceremos, a vitória já está garantida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando nós determinamos que o inimigo ele já foi vencido, é porque Deus ele já foi na nossa frente para nos garantir a vitória. Queridos, naquele exato momento de dificuldade, queridos, Davi sabia que o único com quem ele poderia contar para o motivar, a motivação, queridos, de Davi, as motivações estão dentro do nosso coração, estão dentro da nossa alma, queridos, e isto era evidente e notório na vida de Davi. Por isso que Davi, queridos, era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem diferenciado, queridos, naqueles tempos antigos. E a Bíblia diz, queridos, que eles saíram a caminho, queridos, de vários dias. Eles não descansaram, muito pelo contrário. Queridos, Davi e os 400 homens, com exceção de 200 que ficaram pelo caminho cansado. Queridos, estes 400 homens se tornaram incansáveis pelas promessas do Senhor, pelas promessas que Deus havia feito a Davi. E Davi, queridos, conseguiu, pela unção de Deus, transferir isso para a vida dos seus soldados que estavam angustiados, que estavam entristecidos e que estavam pensando em até mesmo matar Davi. Para nós vermos, queridos, como Deus ele muda toda a situação. Deus é o único que tem poder, queridos, por intermédio de uma única pessoa, mudar a história, queridos, de um povo, mudar a história de uma nação e até mesmo mudar, queridos, a história de um mundo todo, como foi no caso, queridos, de Jesus. Mas, queridos e amados irmãos, que nós venhamos tomar como exemplo os atos que Davi teve diante de Deus e para com os seus compatriotas. Queridos, quando eles foram atrás dos seus inimigos, Deus o entregou como havia prometido. E quando eles voltaram, queridos, diante da situação, diante da decisão que Davi tomou, a Bíblia diz, queridos, que ficaram 200 homens pelo caminho e os 400 que seguiram com Davi não queriam repartir os despojos por igual, não queriam repartir a riqueza que agora eles tinham reconquistado e até mesmo adquirido. Mas Davi disse: não, é a vontade do Senhor, nós somos um único povo, nós somos uma única raça. Queridos, e até mesmo de Judá, da onde os amalequitas haviam tirado, no caminho que eles vinham fazendo, Davi, queridos, enviou aquilo que os amalequitas haviam tirado de Judá. Sim, porque Judá, queridos, era povo de Deus. E Davi não faz acepção de pessoas. Queridos, que nós venhamos tomar como exemplo, como líderes de uma congregação, como, queridos, sacerdote da nossa casa, como líder da nossa própria família, queridos, como líder do nosso trabalho, como líderes de nós mesmos, que nós venhamos ter os atos que Davi teve diante de Deus. Ser justo consigo mesmo, ser justo com seus irmãos. Para finalizar esta mensagem, eu quero dizer, queridos,
que Deus é conosco, até mesmo nos maiores momentos de calamidade, nos maiores momentos de tristeza. Assim como Ele foi com Davi e seus homens, assim Ele será comigo, assim Ele será contigo, assim Ele será com a tua família. E tudo que você tem, tudo que eu tenho, nada será tirado pelo inimigo. Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar por esta palavra que Deus Ele tem nos dado. Palavra de vitória, palavra de fé, palavra de restauração e palavra de comunhão com o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em tempos difíceis, em momentos de tristezas, de perseguições, o Senhor tem estado com cada um de nós. O Senhor tem estado com a sua igreja. Pai, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Sim, Deus, que nós venhamos viver, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é perfeita, a tua palavra que é poderosa para trazer à existência, Senhor, aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado, mas o Senhor ergue do montúrio, o Senhor chama, Pai, do nada aquilo que não existe. E tudo isto, Senhor, passa a existir pelo poder da tua palavra. Deus, que a cada dia, Senhor, nós venhamos confiar, que a cada dia nós venhamos acreditar, que a cada dia, Senhor, nós venhamos depositar, Senhor, Pai, a nossa confiança plenamente, Senhor, na tua palavra, porque o Senhor é o único Deus, é a única pessoa que nos momentos, Senhor, da nossa calamidade, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos socorre e o Senhor nos faz prevalecer para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Jesus. Queridos, neste momento, queremos orar com você por dízimos e ofertas. O Senhor tem nos abençoado de uma forma maravilhosa. O Senhor tem nos tornado prósperos sobre esta terra. Vamos orar, queridos, consagrando dízimos e ofertas em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua generosidade. A tua palavra diz, Senhor, que tudo foi feito, Senhor, Deus, para com que nós viéssemos usufruir, Senhor, sobre esta terra. E no caso, Senhor, Pai, do nosso salário, do quantitativo, Senhor, que chega nas nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, Pai, a nós investirmos, a nós gerenciarmos, Senhor, pela direção do Teu Espírito Santo, com amor, com sabedoria e com prosperidade. Pai, que a Tua mão abençoadora, Senhor, esteja dentro, Senhor, de cada lar, Senhor, de cada dizimista, de cada ofertante, Senhor, Pai, desta obra e desta congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Queridos, antes de orar, de fazer a oração final, eu quero passar uns avisos aqui. Que os nossos cultos estão voltando. No próximo domingo, nós teremos cultos pela manhã, das 7h30 às 8h30. Será apenas 1 hora de culto. À noite, das 18 horas às 19 horas. Você que se acha em condições de estar conosco, se organize, leve a sua máscara, os procedimentos de proteção, de higienização estarão sendo feitos na nossa congregação e fica o nosso convite aqui. Será apenas 1 hora de culto. Você que se acha em condições de estar conosco, esteja conosco. E eu quero
neste momento, agradecer juntamente com você, fazendo a oração final em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença, ministrando a Tua palavra, aprendendo, Senhor, os Teus princípios. Senhor, Pai, o nosso desejo nesta noite é com que a Tua bênção seja contínua dentro da nossa casa. É com que, Senhor, a Tua mão, Pai, seja favorável a nós, diante da nossa fé, diante, Deus, da nossa gratidão, diante da nossa obediência, diante da nossa caminhada. Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos instruindo, nos ensinando, nos fazendo, Pai, entender e compreender a Tua palavra. Senhor, que o Teu milagre, Pai, esteja continuamente sobre a nossa congregação, a EQ da 75. Pai, continua abençoando os nossos pastores, cada obreiro desta congregação. Nós cremos que o Senhor tem agido ao nosso favor. Nós cremos, Deus, porque nós vemos e sentimos, Senhor, a consolidação das Tuas promessas sobre a nossa vida. Pai, sê pois Tu com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.